dia, igreja. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha encher o nosso coração. Estamos reunidos nesta manhã para louvar e exaltar o nome do Senhor. Acompanhando as Escrituras, nós podemos ver Jesus operando maravilhas por onde ele passava. Por diversas vezes, ele se deparava com circunstâncias aparentemente impossíveis de serem resolvidas. Mas Jesus era Deus. E sabemos que para Deus nada é impossível. O que me chama a atenção é que Jesus sempre tinha um olhar diferente para situações problemáticas. Ele não se limitava ao que a multidão dizia ou ao quadro que todos descreviam. Ele tinha uma visão extremamente celestial de tudo que era terreno. Então, em sentido de louvor e adoração, iremos louvar cantando o hino Verei Jesus, pois o olhar é uma das características mais importantes, pois quando olhamos com amor e compaixão e alegria, conseguimos ver o brilho de Jesus no nosso próximo. Então vamos nos levantar e cantar ao nosso Deus, porque só Ele é digno de honra e de louvor. Amém. Gostando, gente. Tem que compartilhar, filho. Esse é o Facebook?
Amém? Vamos todos ficar de joelho para falar. Bom Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um momento na tua casa de oração, que aqui nós possamos ter cada dia o privilégio de estar falando contigo, Senhor. Amém. Muito obrigado também pela programação que está sendo realizada, pelo Clube Leões da Montanha, que o Senhor possa estar cada dia nos dando sabedoria dos altos céus. Abençoe também os irmãos que não chegaram ainda, aqueles que puderam vir, que o Espírito Santo possa estar cada dia batizando o teu Espírito, o teu poder e a tua unção, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o informativo. Informativo Mundial das Missões. Ao volta para casa. Na juventude, Alfonso fugiu da guerra civil da Libéria, embarcando em um trem para a Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros 5 países e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia a sua consciência começou a pesar e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até restabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período. Entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus. E então, certo dia, em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1:2, que diz: tudo é vaidade. Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para a Libéria com sua esposa. E lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na Igreja Adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vende mantimentos em frente de casa em Buxanã. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos, basta aceitar a sua graça. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buxanã, Libéria. Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais.
tratamento comece a obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és meu oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaz se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és meu oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, comece a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não aguentaria sem te ter por perto. A obra depende do teu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar em mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és meu oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és meu oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és meu oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaz se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és meu oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Quando Jesus viu uma menina dada como morta, ele simplesmente respondeu:
A menina não morreu, ela apenas dorme, e logo ela reviveu. Veja também a história da mulher que estava a tirar água do poço. Jesus não a viu como uma mulher que havia se casado várias vezes, mas enxergou a necessidade que ela tinha de conhecê-lo. E a mulher com um fluxo de sangue, ela o tocou. E Jesus, ao se voltar para ver quem tinha encostado na orla das suas vestes, não viu uma mulher impura, mas alguém que necessitava desesperadamente de um milagre e um coração cheio de fé. O olhar de Jesus é com amor, compaixão, graça, misericórdia, perdão, bondade. E é assim que Ele nos olha. É assim que devemos olhar as pessoas. Jesus não via Pedro como um pescador rude e grosseiro, mas como um poderoso pregador do Evangelho. Pedro e João, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Neste momento, nós queremos agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito e dar início à recapitulação da lição. Os professores Robélio, Rogério e Eliel vai estar passando a lição geral aqui na frente. Pois bem, feliz sábado a todos os irmãos que se faz presente a esta casa, né? Que se sintam bem no nosso meio, que o Espírito do Senhor possa habitar na nossa mente, nos nossos corações, e que nós possamos assim entoar o perfeito louvor e a perfeita adoração. Amém. Hoje nós estamos aqui, né, o Clube dos Bravadores Leões da Montanha, de Guaratinga, né, com um propósito, né, de cumprir alguns requisitos que nos foram dados através da liderança do clube de líderes. E graças a Deus, isso está sendo feito hoje. Hoje nós, graças a Deus, estamos aí, né, ao vivo no Facebook. Olha só que importante. Ao vivo aí no Facebook, né, uma transmissão ao vivo, diretamente daqui da igreja. E para aquelas pessoas que estão lá fora, que possam assim, nos acompanhar, né. Então, você que está nos assistindo, né, se sintam bem com a nossa presença, né, no seu celular, em sua casa, onde você estiver, que o Espírito do Senhor possa estar com você neste momento e que assim você se sinta abraçado por esta igreja. Então, irmãos, neste momento, né, nós iremos iniciar aí a recapitulação da lição que estudamos ao longo da semana. Uma lição tanto quanto importante, né, que nos traz muitas lições de vida e lições importantes para a nossa vida toda. O título da lição, né, é Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Então nós vemos que ao iniciar a escola sabatina, tudo que foi programado, tudo que foi falado, já poderíamos estar assim um pouco satisfeitos pelo que foi apresentado. E graças a Deus deu a entender o que realmente a lição quer nos passar. E quando a gente vê que Jesus fez seus grandes milagres, fez contato com pessoas que muitas vezes não poderiam ter contato naquela época entre povos, e Jesus fez grandes milagres
e a vida dessas pessoas foram mudadas. A lição ela vem nos mostrar que nós devemos enxergar nas pessoas o direito de salvação. O nosso irmão Zelito entrou ali com a lupa, né? A lupa, ela geralmente é usada para aproximar, né? Letras pequenas, que você possa enxergá-las maior. E através da lição nós vamos entender que essa lupa nos ajuda a encontrar nas pessoas, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, pessoas capazes de ter o direito de salvar também outras pessoas, né? Então, a lição ela vem nos mostrar que realmente nós não devemos julgar o livro pela capa, mas puro e simplesmente com o dever de pregar a mensagem ainda àqueles que estão nos bares, nos bordéis, que ainda estejam lá fora comprando, vendendo, comendo carne de porco, né? Então a gente percebe que nós devemos, como cristãos, olhar essas pessoas com os olhos da fé e ver nelas também ter o direito de entrar nas mansões celestiais pelas portas da frente. A lição 3 desse trimestre, ela deixa para a gente grandes lições. E uma delas é saber que muitas pessoas podem ser salvas através do nosso id, do nosso sair, pregar, levar esta mensagem ao qual nós, os remanescentes dos últimos dias, tem este privilégio de passar adiante, né? E nessa lição nós vemos aí uma lupa, um homem em um bar, em algum momento em um bar, com um copo de cerveja ou uísque, ou seja lá o que for, mas ao olhar de Jesus com a lupa, ver nele um cristão lendo a palavra de Deus. Esta lição é muito interessante para que nós, como cristãos, podemos sim tirar boas lições. Aqui no verso para memorizar, né? E disse-lhes: vede após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, quando Jesus convoca os discípulos para seguir este propósito, ele também deu um propósito para eles. Pessoas que todos os dias acordavam cedo para ir pescar, ter todo um trabalho para fazer, e agora Jesus os convida a ser pescadores de homens. Talvez nessa manhã aqui, quantos de nós não temos este privilégio de se tornar também pescadores e pescadoras de homens, de mulheres, de adolescentes, de crianças? Então, irmãos, nós vemos aqui no verso para memorizar algo muito interessante para nós, que Jesus convidou aqueles homens para ser pescadores de homens, não de peixe grande, né? Inclusive eu andei pescando uns dias desse aí, né? E a gente sabe que é árduo ser pescador, e a gente sabe que muitas pessoas dependem desse processo para se manter. Mas quando nós olhamos a vida árdua dessas pessoas em relação ao ganhar a vida, nós também pensamos também em olhar para elas com o intuito de salvação, né? Então a lição aqui deixa claro que Jesus chamou pescadores de peixes para ser pescadores de homens. Veja bem, ele chamou o pescador para ser pescador de homem porque ele era pescador, mas ele está chamando o professor, o mecânico, o médico, todos para, na sua área, atingir as pessoas que ele tem que atingir. Tá entendendo? Com certeza. Não é pescador porque ele estava ali com os pescadores. Mas se ele tem um professor, ele está chamando o professor. Se ele tem alguém na sua função, ele está chamando na sua função para exercer o trabalho de evangelizar. Verdade.
Então eu vou voltar só um pouquinho aqui ao título, quando diz, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Então, irmãos, essa é uma missão, às vezes, necessária para a gente praticar e que muitas vezes a gente faz ao contrário. Então, olhar as pessoas, né, pelos olhos de Jesus. O que ele está querendo dizer para nós? Há até um texto bíblico, né, que diz que nós olhamos a aparência, mas Deus vê o coração. Então, com certeza, a gente nessa vida diária, a gente já tem deparado com várias surpresas de pessoas que a gente imaginava que nem sequer um dia poderia se tornar um cristão, e depois quando a gente vê assim aquela pessoa transformada e a gente fica surpreso, rapaz, aquela pessoa, quem diria que poderia hoje estar sendo um crente, um cristão? Outra maneira também da gente ver as pessoas envolver no trabalho de Cristo. Às vezes a gente está na igreja e vê pessoas que aos nossos olhos a gente não vê a expectativa daquela pessoa se tornar importante, útil na obra de Deus, mas Deus é quem faz a diferença e é Deus quem conhece o coração. Então nós temos que realmente pedir a Deus que nos transforme a cada dia, para que nós também podemos ter esse dom de Cristo, de olhar as pessoas pelos olhos de Jesus. Às vezes, quando a gente vai pregar o Evangelho, dar um estudo bíblico, a gente quer escolher, né? Porque a gente, na nossa visão, a gente já sabe quem poderá aceitar Cristo e quem não tem expectativa. Mas, às vezes, a gente se engana porque Deus é poderoso e, às vezes, vamos dizer assim, de onde não espera que sai. Então tem muitas pessoas aí que serão, né, importantes no trabalho de Deus e que ainda não receberam muitas vezes esta mensagem, e nós precisamos fazer isso. Vou repetir o que eu falei sábado passado aqui, né? Às vezes dentro da casa de Deus nós não conseguimos olhar as pessoas nos olhos de Cristo. Entre irmãos, né? Compartilham a mesma fé, sentam juntos aqui todos os dias. E como eu citei sábado passado, um dos exemplos bem claros disso aí é a comissão de nomeação, né? Eu falei sábado passado que a gente duvida a capacidade das pessoas e a gente não se dispõe a ajudar a pessoa a desenvolver. Ou que seja um ano antes, como eu fiz sábado passado, vamos treinar esse irmão para onde que vem escolher ele. A gente às vezes não vê capacidade, não dá oportunidade e não proporciona um meio para aquele irmão chegar, né, aonde nós queremos que ele chegue, e às vezes ele não consegue ter esse olhar de Jesus, né? Sem dúvida alguma, esse defeito não é só nosso aqui em Guatinga, né? Os irmãos também não acreditaram que Paulo estava no meio deles com o espírito evangelístico. Achou que era uma manobra de Paulo para a próxima vez pegar eles, entendeu? E Paulo tinha que ficar contando o relato dele tudo de novo, que caiu do cavalo, se não me engano, que os olhos deixou de escama, que ouviu uma voz. Então, Paulo teve que ficar se explicando até um certo tempo os cristãos ficar confortáveis com a presença dele, né? Então, assim, se a gente tem essa dificuldade de olhar com bons olhos entre nós irmãos, imagina a gente olhar com bons olhos para o traficante, achar que aquele cara trafica tão bem que se a gente converter ele vai desenvolver o evangelho o tão bem quanto ele desenvolve o tráfico. Achar que o cara sabe roubar tão bem que a polícia nunca pega, que aquele cara vai ser um bom pegador também, que o inimigo vai segurar ele também. Achar que aquele cara ignorante, estúpido, incrédulo, vai ser firme no evangelho, a gente tem dificuldade de ver isso aí. O que a gente ouve normal é falar assim, ó, aquele ali você nem pega. E já falar para ele, aquele ignorante, rapaz, fica dando piada na gente, fica debochando a gente, que não tem jeito não. Então, ser como Jesus foi, é o essencial, mas é meio complicado para a nossa pecaminosidade, né? Só mesmo o Espírito de Deus habitando em nós e a graça de Cristo não nos convencer, nos transformando, para que a gente possa fazer esse papel de olhar como Cristo olhou. Verdade.
Para quem está assistindo aí, talvez é um pouco difícil de compreender, mas é porque essa lição a gente estudada ao longo da semana e no sábado a gente recapitula. Então a gente envolve hoje toda a nave da igreja. E neste momento aqui, talvez vocês não vão captar aí no fundo aí, algumas pessoas debatendo o mesmo título, mas o nosso irmão Dídimo agora tem a oportunidade e depois na sequência o outro irmão. Então só para eles compreenderem um pouco aí. Veja bem, pegando o gancho aqui do que o irmão falou a respeito de pescadores, eu pude entender e desenvolver meu raciocínio em cima dos dons que Deus pode ter nos dado ao nascermos nesse mundo de pecado. Ele chamou aqui o mecânico por dor para agora agregar nele mais uma profissão, ou seja, pescar homens. Eu posso ser um cabeleireiro e posso ver a necessidade da pregação do Evangelho no mundo e também cumprir esse papel, exercer esse dom, exercer essa profissão, que eu posso chamar aqui de uma profissão, porque uns pregam menos, outros pregam mais, às vezes todos no mesmo sentido, porém uns com a capacidade maior, deixando que o dom do Espírito Santo atua naquilo que às vezes, como o Moninho falou, pegando outro gancho, eu quero fazer, eu quero ver o lucro, eu quero ver o resultado, eu quero ver a igreja encher. Não é o seu caso, não devemos nos ingressar nisso aí, porque transmitir o Evangelho é uma coisa, ver o indivíduo, a necessidade, ou seja, não o indivíduo, mas a necessidade dele entender, dele conhecer o Evangelho é uma coisa. E às vezes nós já queremos escolher, trazer o indivíduo para a igreja, esse que vai à conversão. Não devemos fazer isso, porque isso é obra do Espírito Santo. Todos os homens do passado foram autorizados a sair à semeadura, ver o mundo com os olhos de Cristo, ver a necessidade do mundo com os olhos de Cristo. Porém, o nosso dever é semear, ceifar, converter, transformar. Isso agora é obra do Espírito Santo. Essa semana eu estava só pensando, Cristo tão conectado com Deus, Cristo confiava tanto no Pai e na obra do Espírito Santo, que eu acho que ele não via tamanho de problema nenhum que o Evangelho não pudesse converter. Eu acho que ele não via legião de demônio em que o poder de Deus podia expulsar a minha pessoa. Eu acho que ele não via pecado de uma pessoa tamanho, nem defeito de uma pessoa em que o poder de Deus não poderia libertar. Então por isso que ele semeava. Agora, Deus deu livre-arbítrio ao ser humano, né? Não é porque o poder de Deus atua que a pessoa vai aceitar ou não. Deus deu esse livre-arbítrio. Mas Jesus não tinha medo de prosperar essas pessoas, porque ele sabia que ele estava em nome de Deus ali, né, revestido de poder. O irmão ali no fundo ali está pedindo a palavra, né? E para a gente adiantar um pouquinho, porque o tempo ruge, né? E tem mais algumas coisas para comentar. Adiantar, então não, pode comentar, depois na sequência a gente... Porque é assim, um senhor estava viajando no metrô em São Paulo, e todo dia ele ia entrar no metrô e pregava o Evangelho. Todo dia. Lá tem sempre isso, todo dia de manhã. Alguém, meio com sono, pegou a Bíblia dele e soltou lá de janela fora. Puf, jogou lá. Ele ficou tão decepcionado, ele disse, mas eu estou servindo a Deus, fazendo bem, esse cara pegou minha Bíblia, eu vou deixar de ser crente. E ele, então, foi com a praça e ficou lá, cabisbaixo, triste, porque ele estava pregando o Evangelho, fazendo bem, e a pessoa tomou a Bíblia dele e jogou fora. Ele viu o pregador. E o pregador, então, estava contando que ele estava tomando umas cachaças, naquele dia ele estava bêbado, e Deus alertou a ele. E uma Bíblia bateu na cara dele, que ele caiu, e caiu lá e ficou, depois ele foi olhar, era uma Bíblia, ele começou a ler a Bíblia e passou a ser crente. Olha só. Mas será possível que foi aquela Bíblia? Então Deus usa
as coisas imagináveis para atingir a pessoa. Nós é que muitas vezes, com o nosso preconceito, nós vamos atrás do drogado, do cachaceiro, do consumidor, né? Do consumidor de cachaça. E assim qualificamos as pessoas, não, aquele lá não. Mas a Bíblia diz que o pescador, ele pega tudo que é peixe, ele não escolhe os peixes. Sempre vai escolher depois. Mas nós fazemos essa escolha porque nós somos preconceituosos. E a Bíblia nos ensina nessa lição que nós temos que deixar de ser preconceituosos e pegar qualquer peixe, sem escolher a qualidade. O importante é que a gente fale do Evangelho. Para a gente fechar aqui a parte de sábado, obrigado, irmão, pela participação. Aqui diz que Jesus é o ganhador de almas por excelência, né? E ao observarmos sua maneira de trabalhar com elas, aprendemos como levar outros a conhecer a salvação por meio de Cristo. E para fechar a parte de sábado diz o seguinte: Jesus via todos os homens e mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para o seu reino. Exatamente. Então aqui, irmãos, para a gente fechar a parte de sábado aí, para a gente dar uma adiantada, tem uns irmãos aqui que ainda tem as partes para falar. A parte de domingo diz o seguinte: o segundo toque. Aqui nós vemos claramente que tem pessoas que necessitam de outras para assim ganhar a salvação. Este homem, ele já havia muito tempo ali naquele local esperando uma cura para a sua visão. Mas dele mesmo sair para ir buscar, ele não poderia. E aqui aparecem amigos que confiavam que Jesus poderia dar a cura para ele. E aí o leva até Jesus e recebe o seu milagre. Irmãos, é interessante se dizer que se nós, adventistas do sétimo dia, cristãos, guardadores da palavra de Deus, não sairmos da nossa zona de conforto e buscar pessoas para o reino dos céus, talvez, ou muitas das vezes, pessoas irão se perder por nossa culpa. Porque quando você aceita a mensagem verdadeira, você tem que ganhar pessoas também para o reino dos céus. E você tem que passar o seu conhecimento adiante. Eu costumo dizer que a lição vai chegar lá, que se nós não começarmos agora pelo o nosso redor, talvez pessoas próximas de você não conhecerão a Jesus. Então, se você não tomar iniciativa, se eu não tomar iniciativa, pessoas estão por aí esperando apenas você chegar para você declarar abertamente que é um guardador da palavra de Deus, pregar o amor, para que essas pessoas possam vir pelo meio do auxílio do Espírito Santo e pela sua boa vontade. Então, irmãos, nós vemos aqui essa lição de domingo, que existem pessoas que necessitam de pessoas para ser salvas, né? E aqui esse homem, ele recebeu o seu milagre porque pessoas confiaram que Jesus, poderia dar-lhe a cura, e o deu. E nós vemos que por meio da fé, porque sem a fé as nossas obras estão sendo mortas. Então nós temos que ter fé e acreditar que esta mensagem fiel e verdadeira salva sim pessoas para o reino de Deus. A primeira pergunta, para a gente aqui dar uma adiantada, em Marcos 8, 22 e 26, em sua opinião, por que Cristo curou o cego em duas etapas, né? Jesus poderia ter curado ele de imediato, assim que o tocou, poderia ter curado. Sendo testemunho de Jesus, quais lições essa história nos ensina? E aí agora? Irmãos, é interessante dizer que Jesus, ele espera que nós tenhamos este lado pregador, esse lado pescador, esse lado de ir e trazer pessoas para o teu reino, por intermédio do Espírito Santo. É bem claro se dizer que nós temos que ter, sim, a boa vontade e o privilégio de sabermos que somos filhos de Deus e que esta mensagem salva sim. Então, irmãos, vou deixar aqui para os outros falarem um pouquinho, né? Porque senão o tempo ali
passa bem depressa. Só falar um pouquinho a respeito disso aqui, que é interessante que foi citado no início, e apenas um milagre, né, de Jesus foi feito em 2 etapas, né? Vamos pegar esse daqui para ouvir melhor. E esse daqui, justamente foi o único milagre que está mencionado aí em Marcos 8, 22 a 26, né? Deste cego, onde Jesus o toca em seus olhos ali, e ele passa a enxergar. Porém, com uma visão um pouco ofuscada, né? Embaçada. Inclusive, Jesus aborda ali como ele via as pessoas e ele menciona, né? Via as pessoas como árvores andando, né? Olha que situação. Então, Jesus agora toca-o novamente e ele passa a ver claramente. Então, aqui é a lição interessante, né? Cada um de nós aqui já fomos olhados por Cristo com esse olhar que nós estamos falando aqui. Jesus olhou para cada um de nós aqui e viu o potencial em cada um de nós, como candidatos ao reino dos céus, né? E alguém poderia ser usado por ele também para salvar outras pessoas, né? E só Deus sabe o que seria de nós se nós não estivéssemos aqui, se nós estivéssemos pelo mundo sem Cristo, né? Eu pude entender isso aí, irmão Rogério, como na minha vida aquele período do primeiro amor, que eu estava vendo tudo e não estava vendo nada. Eu sabia de tudo e não sabia de nada. Eu tinha tudo e não tinha nada. Porque eu não tinha a plena certeza e convicção da salvação. Na realidade é assim, olha, nós enxergamos as pessoas, mas não enxergamos as pessoas com os olhos de Cristo. Não enxergamos a pessoa como ela é uma pessoa digna de ir para o céu. Ah, porque o meu vizinho é fofoqueiro, porque o meu vizinho é isso, meu parente é isso, meu parente. Nós não enxergamos ela como um filho de Deus, como um peixe que precisa ser pescado para Jesus. E nós então a identificamos, não, ela não é digna de ir para o céu. Estamos cegos. Precisamos ter a visão de Jesus. E acreditar que todos são peixes da rede do Senhor Jesus. É justamente isso que também isso aqui está nos ensinando, né? Jesus mostrando para nós a necessidade de nós permitirmos que Ele cure, transforme a nossa vida, para que a gente olhe para as pessoas com o olhar dele. É o segundo toque, né? Talvez, o segundo toque. Talvez batizamos na igreja, recebemos o primeiro toque. Isso. Mas precisamos desse segundo toque também, para a gente não ficar vendo as árvores, andando para ver pessoas realmente. Entendeu? E essa lição, vamos dizer que é uma espécie de segundo toque para nós. É Jesus nos chamando a atenção, nos mudando, né? Às vezes também a gente já pregou uma vez para uma pessoa, né? E fala assim, ali eu não vou pregar mais porque já preguei, ele já conhece, eu não vou perder meu tempo mais com aquela pessoa porque já ouviu. Vamos pregar agora para quem nunca ouviu ainda. Mas às vezes aquela primeira mensagem não conseguiu transformar aquela pessoa, mas na segunda Deus pode completar a obra na vida daquela pessoa. E às vezes também, né, a gente importa muito em querer ganhar almas para Cristo. Mas talvez por haver uma pessoa que já pregou, você fique com receio de pregar também, né? Assim, fulano já foi lá, já pregou e tudo, mas a pessoa não aceitou. Então assim, parte muito de você. Talvez a pessoa foi lá, já plantou a sementinha, agora basta que você regue, para que você, futuramente, ou que o Senhor possa ceifar. Então, o que mais importa é que nós façamos a nossa parte, ainda que outros já tenham feito. Porque é assim, olha, como obreiro, nós aprendemos que toda pessoa precisa ser atingida pelo Evangelho. E existem pessoas que só irão para a igreja através de você. Eu vou lá, prego o Evangelho, insisto com ele, nada. Mas você vai lá e atinge o objetivo com a pregação do Evangelho na vida daquela pessoa. Quer dizer, cada pessoa tem as suas almas a ganhar. E quando você deixa de ir, você está perdendo aquela pessoa. O atalaia deixa de ser atalaia. A luz deixa de ser luz para aquela pessoa. Verdade. Ok. Então vamos para a segunda-feira para uma lição de aceitação.
Então Jesus demonstrava aceitação, né, por todas as pessoas. E diz que ele não via as pessoas o que elas eram, mas o que elas podiam se tornar. Então assim deve ser também o nosso olhar, irmãos. Às vezes nós julgamos, né? Como o irmão já disse, às vezes somos preconceituosos. Nós é que escolhemos quem nós queremos pregar, muitas vezes até quem a gente gostaria que estivesse na nossa igreja, mas não é assim com Cristo. Ele vê todos importantes para o seu reino e para a sua glória. E pessoas que aos nossos olhos às vezes não tem jeito, não teria importância no trabalho de Deus, pode se tornar alguém importante. E eu estava pensando aqui, né, eu tenho 2 amigos aí, inclusive um mais conhecido assim, ele é muito dedicado na igreja católica. Enquanto eu brinco com ele, porque ele é muito amigo, né? Eu falo assim, olha, o senhor é muito dedicado na igreja, viu? Se eu pudesse, o senhor estava na igreja adventista, sendo missionário lá. Você já não aprendeu a dizer ainda, que você é um adventista. Você não disse que ele seria, você é um adventista, porque as suas obras é de adventista. Porque adventista é aquele que prepara as pessoas para morar no reino dos céus. E ele é uma pessoa dessa, só precisa ser. Que ele é bem preconceituoso, né? Se está vendo, não é adventista. Meu tio aqui, ó, ele já chegou a me dizer, eu não gosto de crente, eu não gosto de música de crente. Mas lá na casa dele só toca música, quem mais tem que vir para o culto. Tio, agora vou orar, para Deus curar. E ele hoje está aqui comigo. Amém. Então é assim. Glória a Deus. Então, só para acrescentar um pouco aí, na parte de segunda-feira, nós vemos também que o cristão ele tem que ser inteligente. E Jesus foi inteligente, né? Ele aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Quando ele chega naquele poço e que ele vê uma pessoa que há muitos e muitos anos atrás o seu povo não batia com aquele povo, ele agora abre um diálogo inteligente, né? Jesus foi sábio e Jesus começa a conversar com ela, buscando meios para chegar no ponto principal que ele queria. E quando ele pede água para aquela mulher, agora ele toma um espanto. Mas por que você, como judeu, conversa comigo, o povo que não se bate com o povo judeu? E agora ele abre esse diálogo. Ele começa a conversar com ela, começa a entrar na questão salvação, e agora ele pede água e começa a falar com ela que se ele dá daquela água, de uma água que ele tinha, uma água especial, ela poderia não ter sede jamais, né? A sede dela passaria e que ela poderia sim também assistir direito de salvação. E Jesus teve esse diálogo com ela, ele foi entrando devagarzinho, e a lição deixa claro que quando esses discípulos chegam, eles não falam nada, ficam quietos. Apenas observou Jesus conversando com ele, né? E eles ficaram também espantados, né? Conversando com aquela mulher. Verdade, né? Porque na realidade é assim, ó, daqui nós qualificamos o lugar de pregar o evangelho. É na igreja, é em tal lugar, é em tal lugar. A gente está dizendo que não existe lugar. Todo lugar é um ponto de contato de você com a pessoa. Está na rua, ou o que foi? Olha, irmão, o senhor está doente, eu posso orar por você? Ninguém impede você de orar por as pessoas. Eu posso orar por você? Está sentindo o quê? Eu quero orar por você. É um ponto para você pregar. Qualquer lugar, não é em qualquer lugar. Você pode orar pela pessoa se sentindo mal. O que é que você tem? Irmão, eu quero orar por você. Eu senti a vontade, o Espírito Santo me tocou que eu tenho que orar por você. Crie um contato e através da sua oração a pessoa virá para a igreja. Eu ia falar assim que em 1 Samuel 16, 7, né, Deus fala assim, o Senhor não vê como um homem, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém. Muitas vezes a gente vê, olha a aparência das pessoas para pregar o evangelho, né? Mas Deus não olhava assim. Deus olhava. Negativa nossa, né?
Então, para a comunidade, né, aquela mulher, quem sabe seria a última escolhida ali, né, para ser alguém agora escolhida por Jesus para levar as boas novas de salvação àquela cidade. E devido ao seu perfil, né, ao seu histórico de vida, então com certeza ninguém aceitaria. Mas Jesus viu aquela mulher como alguém importante e Jesus então direcionou a palavra a ela e agora apresentou as promessas do reino eterno para aquela mulher e aquela mulher imediatamente foi anunciada as novas de salvação. Terça-feira, comece onde você está. Então o irmão até já deu um parecer ali, né? E o que essa lição está dizendo para nós, irmãos? Que esse título quer dizer para nós, comece onde você está. 2 minutos aí, alguém entendeu aí alguma coisa relacionada a esse título? Comece onde você está. Jesus estava ao lado de um poço. Ele teve a oportunidade ali. Por ele mesmo, pela vez, que eu não poderia manter contato com os antigos cristãos. Ali ele estava. Ele iria esperar sair daquele ambiente para começar a desenvolver uma curiosidade na cabeça da mulher. Não, ele começou onde ele estava. E os discípulos chegaram e falaram, isso não pode acontecer. Como que o Senhor está falando para essa mulher? Mas é isso daí. Ele não podia escolher o lugar. Ali ele estava, ali ele começou a desenvolver a curiosidade. Por último ele diz, olha, se você me dar dessa água, vai matar uma sede material. E se eu te der uma água, você nunca mais terá sede. Aí ela se espanta, caramba, mas que água é essa? Isso nem água ele está trazendo. Gente, vamos pensar lá dentro do interior dessa mulher. E no momento, no ambiente onde ela estava e ele estava chegando. Então, o irmão já acabou de falar, como estamos? Não, só completando, irmão. Não precisamos sair do lado da nossa casa. Não precisamos sair lá da fazenda para vir para a rua. Os irmãos precisamos sair de Guarati. Algumas caixas de livros para distribuir na fazenda. Recentemente alguém chegou para mim e disse, ué, você parou de distribuir o livro? Cara, que foi uma facada. Olha o desenho. Aqui ele não tinha recebido, ele não estava no dia que eu passei lá. Eu falei, pois eu vou comprar uma outra caixa. E o seu vai voltar. Olha, irmãos, às vezes é isso, a gente quer saltar o bairro, cair do lado. Mas o que está do lado da nossa casa, cumpre-se a profecia claramente de Jesus aí. Ele começou no lugar. Olha, a lição da semana passada falou de um ponto que quem ouviu o Evangelho foi uma pessoa, falou de um ponto do Evangelho por preconceito. A lição dessa semana está chamando para outro ponto que é preconceito também. Mas contou uma experiência, não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram, da mulher que achou um livro, lembra? Achou um livro e aquele livro ela começou a ler e a partir dali ela começou a desenvolver a vida espiritual dela. Então, a lição está sendo uma continuação de uma para outra. E nós temos que aprender para que a gente possa colocar em prática aquilo que a lição está falando, para que ela não fique no vácuo, mas que a gente possa colocar em prática. Quer dizer, a mulher aceitou o Evangelho com o livro que achou que alguém tinha jogado. E, né, o outro já foi diferente. Então, o outro teve a história do meninozinho, do peixe. Quer dizer, qual era a finalidade daquele menino com aquele peixe? Por que ele levou aquele peixe? Mas tudo é providência de Deus. Você está aqui porque é providência de Deus. E aqui, Doni, só para a gente fechar aí, a gente diz o seguinte,
de onde você deve começar primeiro? Os irmãos já falaram. De onde você deve começar? Então comece onde você está. Onde você reside? Quais as pessoas que estão próximas de você? Quais os amigos que te cercam? Qual é o assunto que você fala quando está com os amigos? Então assim, se nós não tomarmos esta ação de começar de onde nós estivermos, aí é que nem o irmão falou. Às vezes você sai daqui para entregar lá do outro lado e deixa a desejar o lugar que você está, né? Então a gente tem que começar por onde nós nos encontramos. Então a lição deixa bem clara, né? E o começar tem que ser também agora, né, Bosch? Léo, André começou por onde? Pelo irmão dele. André começou pelo irmão por Pedro, entendeu? Então assim, se a gente tem dificuldade de começar a pregar aonde nós estamos, se a gente tem essa dificuldade de pregar onde nós estamos, será que a gente vai ter disposição para ir na África ficar lá pregando lá? Muito difícil. Se a gente não consegue pregar no nosso trabalho, nossa vizinhança, com nossos parentes, nossos tios, nossos primos, a gente vai conseguir ir longe. Então o certo é começar por onde nós estamos mesmo, né? Às vezes a nossa fé é pouca, né? A gente acha assim, onde não tem adventista é fácil, onde nós estamos é difícil, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. E para concluir, gostaria de deixar o apelo, né? Concluir aqui a minha parte. Olhe no seu bairro, na sua família, na sua cidade, na sua rua, alguém que você pode ganhar para Cristo. Olhe e peça a direção de Deus e olhe para as pessoas com os olhos de Cristo. Porque às vezes nós queremos só ter amizade, ter amigos, mas não vemos. Eu estou em Vila União, e lá alguém sempre diz, ô pastor, mas eu não sou pastor não. Ontem, alguém disse, que negócio você quer colocar? Eu vejo para você um negócio para você fazer uma igreja. E disse, rapaz, eu tenho um salão ali para alugar, e olha que você pode alugar aquele salão. Eu falei, rapaz, meu negócio é fazer uma igreja, eu gosto de igreja. Disse, poxa, eu pensei que você queria fazer um bar. Mas o salão é para fazer uma igreja. É bom quando a gente está em família, que a gente fica à vontade, fica tranquilo. E eu vejo o seguinte, todos nós, se nós quisermos, a gente tem condição de sermos pescadores de homens. Deus espera isso de cada um de nós. E as falações muito bonitas, a gente conhece o povo, a gente lê a Bíblia, mas o que a gente precisa, o que eu vejo, é que nós precisamos praticar, como o irmão falou ali, a palavra praticar mais e falar menos. Às vezes a gente fala. Estou falando quando eu digo a gente, é porque estou me colocando no meio, claro. A gente precisa realmente ser praticante da palavra de Deus. Porque, graças a Deus, a gente conhece a palavra de Deus. Mas a gente às vezes se omite. Quem é aqui, irmão, que anda por todo lugar e para na rua e está pregando a palavra de Deus? Exemplos, a gente tem muitos exemplos na Bíblia e a gente precisa realmente fazer isso, é ser praticante da palavra de Deus. Uma lição passada, foi no trimestre passado que a gente teve essa lição, né? Então o que a gente precisa é pedir a Deus força, discernimento, sabedoria e vontade. Amém. Praticar a palavra do Senhor. Muito bem. Sobre essa parte aí, interessante também destacar aí que o objetivo, né, que André sempre tinha de conduzir as pessoas a Jesus, né? Esse deve também ser um princípio para a nossa vida, né? Você já concluiu aí sua parte? Então tá bom. A parte de quarta-feira aqui, o título fala lidar com pessoas difíceis, né? Lidar com pessoas difíceis. A gente vê aí que Jesus, como o grande ganhador de almas, o professor, o mestre, né, que em todas essas ações aqui estava ensinando aos discípulos, preparando eles para a obra que eles tinham a desempenhar, né? E a gente vê que ele estava aí sempre se relacionando com todo tipo de pessoa, né? Gentios, judeus, fariseus, saduceus, endemoniados, né? Mulheres adúlteras, né? Prostitutas, enfim, possessos de demônio. Sempre Jesus lidando com pessoas difíceis. O que a gente percebeu aqui, que a gente
na verdade já falou muito aqui, né? A questão do olhar de Jesus, um olhar sensível, um olhar de perceber as necessidades das pessoas, que está além do que é verbalizado, do que é falado, né? É entender ali, olhar com jeitinho. Isso faz parte também até do, por exemplo, de nós como cristãos, nós como liderança, né? E precisamos pedir a Deus que faça, que toque em nós para que possamos ver assim, para que possamos ver além do que as pessoas estão vendo, né? Ali, ó, olhar as qualidades, o que aquela pessoa pode se tornar como servo de Deus, né? Como a gente vê, cada um de nós aqui temos um testemunho pessoal, cada um de nós tivemos uma experiência com Jesus e nós conhecemos quantas pessoas que foram já transformadas por Cristo, né? Ladrões, traficantes, né? Tantas pessoas assim em vidas, caminhos tortuosos que Cristo transformou, né? E Jesus sempre olhava para as pessoas com um olhar sensível, reconhecia o seu desejo interior, né? De ser alcançados ali pelo Evangelho, né? E aqui tem um texto interessante que fala que o Senhor acreditava no princípio de que ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo. E aqui a pergunta número 4 vem falando aí sobre 3 pessoas, na verdade 4 aqui, né? Porque no texto de Mateus 4, 18, 19 fala de Pedro e André, né? E aí vem falando também da experiência do fariseu, né? Aí em que testa Jesus ali, né? Com Jesus à prova, perguntando qual o grande mandamento na lei. De acordo com a resposta que ele deu, foi uma resposta sábia. De acordo com o que Cristo acreditava ali, Jesus falou que ele estava próximo do reino, né? E vem falando sobre o ladrão na cruz também, os 2 ladrões ali com Cristo. E um fala, ué, você não é o bonzão aí? Vai, você não é o bom, tira nós daqui, salva a ti mesmo, salva nós. Outro, não, poxa, gente, nós merecemos isso aqui. Ele não para de blasfemar, né? Assim, não foi exatamente essas palavras, mas só para simplificar. E aí a gente vê Jesus falando, ele falou, né, o ladrão, lembra-te de mim quando vieres teu reino, né? E aqui entra uma coisa interessante, tem pessoas que usam isso aqui para pregar a questão da imortalidade da alma, né? Que o Jesus falou, em verdade, te digo, as pessoas usam assim, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Mas na realidade a expressão não é assim. Em verdade te digo hoje, né? Estarás comigo no paraíso, né? Então a gente vê que aqui, nesse primeiro relato, falando desse mesmo episódio aqui, onde tem o verso para memorizar, né? Jesus chama Pedro e André para o seguir e que ele os faria pescadores de homem, né? No caso do fariseu, a mesma abordagem, o mesmo apelo, né? E também no caso do ladrão, né? Na cruz ali, Jesus também viu, além do que nós de repente vemos nas pessoas, né? Os fariseus sempre confrontando, criticando, né? Mas Jesus estava sensível, né? Para cada pessoa e buscava sempre apelá-los ali, né? Apelar eles para o reino dos céus, para trazer para eles, para o reino deles, né? Então isso é muito interessante, né? A forma como Jesus lidava com essas pessoas difíceis, mas que eles, com muita sabedoria... Três classes de pessoas diferentes, né? Para cada um, Jesus teve que arrumar uma forma de lidar, mas a semelhança das 3 classes diferentes, Jesus chamando e convidando a todos, né? Por meio de sua promessa, né? Estará comigo no paraíso, eu vos farei pescador de homens. Ou seja, Jesus dando sua promessa de salvação e transformação para eles, né? Então, assim, esse título aí, lidar com pessoas difíceis, eu estava lembrando aqui agora, né? Teve um dia que eu fui, depois do pôr do sol de sábado, lá no centro de Vitória, para mim tirar um dinheiro, né? Aí, uma precisão lá que eu não lembro o que foi. Quando eu estava lá, no Banco do Brasil, não tinha quase ninguém, era um pouco longe, eu ia de Uber, né? E não tinha quase ninguém no Banco do Brasil lá. Aí eu saí com dinheiro, eu saquei, e eu percebi que um rapaz estranho ficava
andando para ir para cá. Mas como o rapaz é baixinho, eu pensei, né? Se eu tiver armado, dá para me quebrar no muro aqui, eu pensei, né? Se eu tiver armado, né? E esse rapaz é agoniado para ir para cá. E eu chamei o Uber e o Uber não veio. E eu, para mexer no celular, primeiro eu olhava onde ele estava. Ele estava um pouco mais embaixo, eu chamava o Uber aqui e botava no bolso. Aí eu olhava para se o Uber estava perto ou não. Quantos minutos o Uber ia chegar, eu ficava agoniado. E chegou a gente no ponto, mas com poucos minutos o povo pegava os coletivos dele e esvaziava de novo a porta do Brasil. E aí isso já era umas 7 horas da noite, e eu comecei a ficar agoniado. Eu mandei um WhatsApp para minha prima. Falei, pelo amor de Deus, qual é o número do coletivo que eu pego aqui, que eu não sei. Eu estou aqui, tem um rapaz aqui estranho perto de mim aqui. Entendeu? E aí o rapaz veio e perguntou a hora, tem hora? Eu falei, tem não. E ele saiu de novo, voltar de novo. Eu falei, esse rapaz quer alguma coisa, né? Aí chegavam uns rapazes, umas mulheres e tudo, e tem uma mulher que comentou, esse rapaz é estranho, né? Vai pra cá, eu falei assim, tem hora que eu estou vendo ele aqui. E minha prima mandou um número coletivo para mim, olha, ô Munil, você pega o número tal, e tudo mais. Porque chamou o Uber, o Uber não deu certo não. E esse coletivo, cadê o número? Não passava. Parava um, olhar, não era. Aí daqui a pouco o povo tudo entrava nesse coletivo, eu ficava sozinho de novo lá. Até uma certa hora ele aproximou de mim. Eu pensei, se eu não puxar a arma, né? Eu vou revidar, porque tiver armado, fazer o quê? E aí eu pensei, ele chegou perto de mim assim, falou assim, rapaz, eu tenho umas crianças para dar comida. Eu acho que é para droga, acho que é mentira para mim, né? Eu tenho umas crianças para dar comida, você pode dar ajuda para um leite, não, por assim. Aí eu escondi assim, falei, moço, eu estava acho que com 600 reais no bolso, mas no bolsinho da calça, acho que estava com 12 contos. Que eu levei para, que eu falei assim, der algum problema no pé o dia lá, eu volto de Uber de novo, né? Aí eu falei, só tem esses 12 reais aqui. Eu vou te dar 2, esse 10 aqui para me pagar o Uber, entendeu? Senão eu te dar armado demais. Rapaz, esse rapaz saiu e sumiu depois disso, não voltou mais. Até eu consegui chamar outro Uber e vir embora. Então, assim, se eu tivesse o olhar de Cristo, se eu soubesse lidar com pessoas difíceis, o que eu poderia fazer? Eu vou te ajudar. Agora eu preciso que você me dê 5 minutinhos de sua atenção. Entendeu? E começar a falar. Você tem que buscar Jesus, Jesus é isso, o Senhor me dá a sua vida, Jesus pode te dar um emprego. Assim. Eu já vi pessoas estranhas no meio de nós evangélicos, assim, um acampamento ou um passeio e tudo, e a pessoa fala assim, não deixa as coisas na barraca aí não, porque fulano ali, se ele vem, passa mal, viu? Então, assim, eu acho muito bonito o exemplo de Cristo, mas hoje eu olho para a minha pequenez, eu acho muita dificuldade olhar como Jesus e lidar com as pessoas como Jesus lidou. Mas é possível, viu? Sim. Se Jesus fez isso, é possível para nós também. Rogério, antes de fechar aí, que a diretora já está ali dando sinal, né? Então, assim, irmãos, a gente percebe nessa história também que Jesus teve 3 tempos diferentes para ganhar pessoas. Ou seja, quando ele encontra com André e Pedro e chama para ser pescadores, ele chama para ser pescadores, para ganhar salvação e buscar salvação a longo prazo. Quando ele encontra com aquele homem do Sinédrio, sábio por conhecer as Escrituras, ele dá oportunidade a médio prazo. E quando ele encontra com o ladrão na cruz, naquele último momento, foi a curtíssimo prazo. Então, e nós hoje? Em qual tempo nós nos encontramos? A longo prazo, a médio prazo ou a curtíssimo prazo? Então, é uma situação em qual nós devemos escolher e procurar melhorar nossa vida gradativamente. Vou dar uma passada aqui na parte quinta, rapidinho. Então, assim, aqui na parte 4, vem falando uma parte para a gente pedir a Jesus a Deus que nos dê o segundo toque, né? Nos transformando para que possamos ver as pessoas com o olhar dele. Então, que possamos fazer isso. E aqui, quinta, percebendo as oportunidades providenciais, né? Aqui citou o exemplo de Paulo, uma oportunidade que ele teve de pregar na Europa, né? Lembro aqui também no livro de Atos, ele fala muitas oportunidades que apareceu para a igreja ali, sobre Pedro, na situação ali do centurião Cornélio, por exemplo, que eu lembrei aqui. Mas aqui a pergunta 5 falou da experiência de Filipe, e o eunuco ali, né, etíope ali, onde ele estava em Samaria, né, e um anjo do Senhor falou com ele, Filipe, dispõe-te e vai, né, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, deixa vazia, e aí é quem? O eunuco, né? E que era um lugar deserto. Isso, vindo lá da festa que havia tido lá em Jerusalém, havia ido adorar ali, e estava lendo ali, né, o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, 2 versos ali, e
tem aquela ocasião em que Filipe senta com ele, fala a respeito de Jesus, e aquele, mais à frente, aquele ele aproximou dele, né? Tudo de acordo com a orientação, o chamado do Espírito Santo, e ele então é batizado. Então, uma coisa que a gente vê aqui é que Filipe, né, como ele estava sensível, né, à voz do Senhor, e como ele se dispôs a ir encontrar com aquele etíope, né? Então é interessante isso, e é o que Deus nos chama, é que possamos estar mais sensíveis, né, à voz do Espírito Santo. E aqui fala que quando, né, nos permitirmos aí ser santificados, né, pelo Espírito Santo em nossa língua, em nosso coração, os anjos de Deus vão estar conosco na obra, né? Então que possamos pedir a Deus que toque em nós, toque esse segundo toque em nossas vidas, nos faça ver as pessoas com um olhar diferente, que estejamos sensíveis para as oportunidades que aparecem naquele momento, que pode ser que talvez a gente não vai ter mais. Às vezes pessoas que seria a oportunidade de ouvir a palavra, e se você não falar, ali naquele momento, de repente pode ele vir a morrer, ou qualquer coisa assim, a gente não tem mais oportunidade, ele viajar e ir para um outro canto. Então aproveitar todas as oportunidades, tá bom? O irmão quer falar. Olha, quantas vezes o Espírito Santo nos desperta para a gente ir na casa tal, visitar fulano e ir lá. E aquela oportunidade é dada, assim como foi a Filipe, para pregar o Evangelho. Mas nós chegamos na casa da pessoa por qual o Espírito Santo nos envolveu para ir lá, e a gente vai lá falar da vida de tudo, falar de todos os assuntos, mas para aquilo que nós fomos enviados para falar, nós não falamos. A lição está mostrando que devemos usar os pontos para pregar o Evangelho. Não devemos perder a oportunidade em momento algum. Eu costumo fazer isso, e quem me conhece, aqui tem alguém que me conhece, sabe que sou assim. Cheguei na casa, conversei de tudo. Depois eu posso fazer uma oração para a gente sair agora? Irmãos, é necessário, se você chegou, falou de tudo, pode falar o que você quiser, mas ao sair, deixe uma mensagem, leia a Bíblia, um versinho somente, faça uma oração, para que aquela conversa, que muitas vezes não foi em vão, foi uma conversa boa, mas que a sua estada ali deixou foi em vão, né? A palavra de Deus. Verdade. Eu vou concluir, sexta-feira vou fechar aqui já, né? Então é isso aí, já acho que tudo que tinha falado aí foi falado, né? Acho que foi muito bem estudado, a contribuição dos irmãos, que Deus nos abençoe, né? Amém. Verdade. E se nós pudéssemos ficar aqui o dia todo falando, né? Que é muito gostoso, né? Eu quero. Queremos agradecer aos professores que bondosamente compartilharam a palavra nesta manhã conosco. Mas, antes de encerrarmos essa escola sabatina, eu gostaria de explicar para os irmãos isso aqui que vocês estão vendo. Talvez vocês estão pensando que seja presentes para o encerramento da escola sabatina, mas não é, irmãos. Isso aqui são cestas básicas, né? É o resultado de um projeto que foi realizado pelo Clube Leões da Montanha. Nós demos início a esse projeto no dia 19 de maio. Nós fizemos um projeto onde nós trocávamos uma máscara por 1 quilo de alimento. E muitos irmãos aqui da igreja participou. Nós agradecemos a vocês que participaram trocando a máscara por 1 quilo de alimento. E nós arrecadamos aqui
315 quilos, amém? Amém. Que Deus seja louvado. Então, nós conseguimos fazer 19 cestas básicas, já entregamos 5, aqui tem esse total, e no depósito nós temos ainda uns 30 quilos de alimentos. Né? Nós não fizemos mais uma cesta, porque são arroz, açúcar, e aí precisa, né, do complemento. Graças a Deus por isso. Então nós agradecemos também a presença dos irmãos que estão aqui conosco. Amém. Nesta manhã nós temos aqui o irmão Gileno, ele é do Vila União e é adventista, amém? Amém. Uma saudação para o irmão Gileno e seu tio Antério, né, que veio com ele. Ele está aí dando um testemunho. Que Deus seja louvado e que vocês estejam sempre à disposição do Senhor para louvar e adorar. Amém. Queremos apresentar aqui também a irmã Railane e suas 2 crianças. Uma saudação para a Railane. Que você também, Railane, tenha sempre essa disposição para estar na presença do Senhor. E como hoje nós fizemos essa escola sabatina, o clube, fizemos para realizar um requisito do clube de líderes. E graças a Deus conseguimos realizar, apesar da pandemia, mas realizamos aqui a programação. E aí eu quero convidar os membros do clube para a gente fazer o encerramento da escola sabatina, cantando o hino Eu Creio, e juntamente com a igreja. Todos podem vir à frente. Minha
escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que a doutrina está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que sou pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com meu Deus em coração, com mesmo amor naquela geração. Amém. Então estamos aqui apoiando a realização desse evento pelo clube, né? Que eles precisam ganhar os pontinhos deles, hein, irmãos, para Camporeira. Vamos estar apoiando aí o nosso clube. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, te agradecemos porque estamos na tua casa, te adorando. E nesta manhã maravilhosa de sábado, em que o sol está brilhando na nossa cidade, que o brilho do Espírito Santo vem brilhar em cada coração aqui. O Senhor vem aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. Podemos, ó Deus, ter, através do nosso louvor, alcançado o teu trono, e que o Senhor venha nos cobrir com as ricas bênçãos, nos abençoando, nos animando, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal, nos preparando para a Canaã celestial. Abençoe o clube aqui que está, ó Deus, finalizando a escola sabatina, que o Senhor venha estar na direção, animando também, fortalecendo, ó Deus, capacitando e fazendo com que esse clube venha estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Abençoa a nossa igreja, no modo geral, os teus filhos que estão aqui, os que não vieram, o Senhor visite nesse momento. Venha, ó Deus, repreender todo o mal, vem colocar a tua proteção sobre nós e vem nos tornar mais fortes para que podemos cumprir a missão de ganhar almas para Cristo. E que nós podemos muito em breve, Senhor, estar livre dessa pandemia, podendo congregar, pregar o teu evangelho, para que assim, ó Deus, almas sejam resgatadas do pecado e levadas aos pés de Cristo Jesus. E que o Senhor nos use para sermos instrumento para realizar esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos que as cestas estão aqui, ainda não temos as pessoas certas para todos, né? Quem precisar, se vocês souberem de alguém que está precisando, nos comunique, que nós vamos ajudar essa pessoa com uma cesta. E agora, nesse momento, eu quero convidar aqui o irmão Dídimo, que ele tem algo a dizer para a igreja.